Bom, continuando aqui, então, aplicações, né? As primeiras aplicações das leis de Newton. Então, vamos definir aqui o momento linear, tá? Então, a gente define o momento linear P da partícula como sendo o produto da massa, né, vezes a velocidade. Tá? Então, da segunda lei de Newton, que é força é igual a massa vezes dv dt, né? A gente pode, como a massa é constante, ela pode entrar aqui para dentro da derivada, né? Então vai ficar a derivada de mv dt, e a gente acabou de definir que mv é o momento linear da partícula, né? Então a gente vai ter que a força é igual à variação do momento linear dp dt da partícula. Tá? Bom, da terceira lei de Newton, né, que a gente tem que a força na partícula A vai ser igual a menos a força da partícula B, né, a lei de ação e reação. Então daqui eu tenho que, usando essa relação que força é igual a dp dt, então eu vou ter que a mudança do momento linear da partícula A, vou passar essa força para o lado de cá, vai ficar mais a variação do momento linear da partícula B, isso aqui é igual a zero. E posso colocar em evidência a derivada, então vai ficar d de dt, do momento linear da partícula A, mais o momento linear da partícula B, é igual a zero. Né? Então a derivada da soma dos momentos é igual a zero. Né? Então, quando eu tenho uma derivada de alguma coisa que é igual a zero, quer dizer que essa coisa que está aqui é uma constante. Né? A derivada de constante é zero. Então, ou seja, dessa relação aqui a gente vê que a soma do momento PA mais o momento PB, né? Isso aqui é igual a uma constante. Tá certo? Então, isso aqui é a lei de conservação de momento linear total. Né? Então, por exemplo, numa colisão de duas partículas, né, a partícula A colidiu com a partícula B. Da terceira lei de Newton, a gente tem a lei de ação e reação, né? E, por consequência, a gente vê que o momento linear nessa colisão ela é conservado. Né? Então, se uma partícula ganha velocidade e a outra perde, né, o momento existe uma troca de velocidades entre as partículas, né, para manter o momento linear constante. Tá certo? Então, isso aí é uma aplicação direta, né, da segunda e terceira lei de Newton. Tá? Uma outra aplicação aqui seria um movimento retilíneo uniforme, né, que é quando a gente tem aceleração constante. Né? Então vamos falar que a gente tem um certo objeto de massa m, né? Vamos falar que ele estava inicialmente em repouso, a gente deu uma velocidade inicial v0 para ele, tá? Tudo bem? E esse objeto está sujeito, né, a uma certa força. Então vou colocar uma força F. Força F, e F é constante. Tá? F é uma força constante. Tá? Bom, então da segunda lei de Newton a gente tem que massa vezes aceleração, né? Então massa vezes dv dt é igual a força F. Que é essa força F aqui que é um dado do problema. Tá? É um valor que é uma constante. Bem? Bom, vocês podem já reparar aqui que eu já tirei o vetor, né? Tá certo? Não é velocidade com vetor, nem força com vetor mais. Agora é simplesmente um escalar, né? Então, a gente está falando que esse aqui é um movimento em uma dimensão só. Eu posso chamar esse eixo aqui de o eixo x. Né? Então, nesse capítulo 2, a gente vai lidar aqui com apenas problemas que têm uma dimensão só.
tá? Só na direção x ou só na direção y, né? Ou só em z. Já no capítulo 3 a gente vai entrar no caso para mais de uma dimensão, tá? Movimento em 2 ou 3 dimensões, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente não vou preocupar mais em escrever os vetores, tá? Porque vai estar tudo em uma dimensão só, tudo bem? Então, a gente não tem que preocupar com isso. Bom, agora aqui, ó, o que eu tenho escrito aqui, né, a segunda lei de Newton, isso aqui é uma equação diferencial, tá certo? Eu tenho uma derivada no tempo aqui, igual uma constante, né? Então, para eu poder resolver isso aqui, eu posso estar escrevendo da seguinte forma: dv dt é igual a força sobre a massa m, tá? Bom, o que a gente pode fazer aqui para resolver essa equação diferencial? Eu posso fazer a seguinte coisa: eu posso passar esse dt multiplicando para cá, tá? E integrar os dois lados dessa equação, tá? Bom, agora eu tenho que colocar os limites de integração aqui, tá? Eu tenho que colocar os limites de integração. Então, qual que seria a velocidade inicial do objeto? Tá? Então, vamos colocar que ele teve uma velocidade inicial v0, tá? Até uma velocidade qualquer, um v de t qualquer, tá? Que é o que a gente quer descobrir. E aqui os limites de integração na integral do tempo. Então, vamos colocar de um tempo inicial 0 até um tempo t qualquer, tá? Bom, então a integral de dv vai ficar v de t menos v0, né? Tá? A integral de dv é apenas v. E aqui também, né? F sobre m é constante, né? Porque a gente está considerando que essa força é constante, então pode sair da integral e vai ficar a integral de dt. Então vai ficar simplesmente F sobre m vezes t, né? Menos zero aqui, que é o tempo inicial, tá? Então vou continuar essa conta do lado de cá. Então a gente vai ter que v de t é igual a v0 mais F sobre m t, né? Tá? Esse aqui é o resultado final. Então, a velocidade em função do tempo para esse problema é uma velocidade inicial mais uma força sobre a massa vezes o tempo, t. Então, ele cresce linearmente no tempo, essa velocidade. Tá? Bom, agora que eu tenho a velocidade, eu posso calcular a posição também, né? A gente sabe que a velocidade é a taxa de mudança da posição, né? dx dt. Então, dx dt, que é a velocidade, é igual a v0 mais F sobre m t. E para resolver, de novo, isso aqui é uma equação diferencial, de novo, eu posso passar esse dt multiplicando, dx é igual a v0 vezes dt, mais f sobre m t, e multiplicando o dt aqui, tá? Multiplicou o dt para esse lado e para esse lado. Agora eu posso integrar os dois lados dessa equação. Tá? E agora vamos colocar os limites de integração. Então a gente tem uma posição inicial, então vamos falar que ele estava numa certa posição inicial aqui, x0. Então aqui é x0 até um x de t qualquer, tá? E o tempo também, o tempo indo de 0 até t e de 0 até t. A integral de dx vai ficar x de t menos x0, né? V0 é constante, né? Então pode sair dessa integral, vai ficar a integral de dt, que é t, né? Mais f sobre m também é constante, pode sair da integral. Aí vai ficar a integral de t dt. A integral de t dt é t ao quadrado sobre 2, então aqui vai ficar f sobre 2m, tá? Vezes t ao quadrado. Opa, aqui eu esqueci do v0, né? Tinha um v0 nessa integral. v0t. Então, finalmente aqui a gente vai ter que x de t é igual a x0 x0
mais V0T mais F sobre 2M vezes T ao quadrado. Né? Então, isso aqui é a posição da partícula em função do tempo. É isso que a gente acabou de derivar aqui, chamadas equações de Torricelli, né? Que são as equações do movimento da partícula quando a gente tem uma aceleração constante, né? Um movimento desse tipo aqui. Tá? Bom, agora vamos ver um outro caso, que também é um caso de força constante, tá? Que é o caso do plano inclinado. Então, aqui a gente tem um objeto de massa m, né? O objeto de massa m aqui é esse bloquinho, tá? E ele vai escorregar esse plano inclinado aqui, tá? E ele está sob a ação da força da gravidade, que é a força da gravidade mg aqui para baixo, tá certo? Bom, para esse problema, tá? A gente tem que decompor essa força do peso aqui, porque como o objeto está no plano inclinado, né, ele está descendo na diagonal aqui, então não é a força mg que faz ele descer, e sim essa força que está nessa direção ao longo do movimento. Né? A segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes a aceleração, essa força é a força que está na direção do movimento do objeto. Tá? Então, se o objeto está descendo, a gente vai definir esse eixo x, a direção com que o objeto desce o plano inclinado, né? Então, essa direção aqui a gente tem que achar a força que está ao longo dessa direção. Tá? Bom, então, se eu olhar para esse triângulo aqui, eu tenho um triângulo retângulo aqui, tá certo? Com essa inclinação θ em relação à horizontal. Tá? Aqui vocês podem ver que aqui eu posso ter um outro ângulo e aqui também um ângulo de 90 graus. Tá? Então, se esse ângulo aqui, vamos chamar de ângulo φ, tá? Desse triângulo aqui, ó, essa direção aqui, ó, e aqui, esse ângulo mais esse outro ângulo tem que fazer 90 graus, né? Que é essa parte aqui, tá bom? Então, por identidade de triângulos, né, esse ângulo aqui tem que ser o ângulo θ, que é esse mesmo ângulo aqui, de forma que φ mais θ é igual a 90 graus, tá certo? Dado que isso aqui é 90 graus. Tá bom? Então, esse aqui é o ângulo θ. Então, eu vou desenhar aqui, ó, só para ficar mais fácil de enxergar. Então, aqui eu tenho o vetor mg aqui para baixo. Eu vou ter esse outro vetor aqui e esse outro vetor que é o que a gente quer achar. E aqui está o ângulo θ. Né? Bom, aí agora aqui, ó, eu vou transladar esse vetor, eu vou até mudar de cor aqui. Eu vou transladar esse vetor para cá. Né? Então vamos chamar que esse vetor do lado de cá é o P, seria um peso na direção x, que é essa direção aqui de baixo, e esse aqui seria um peso, vamos chamar um peso na direção y, que seria esse aqui. Tá bom? Bom, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, ó, entre esse e esse, então daqui eu consigo tirar que se esse ângulo é θ e essa hipotenusa aqui é mg, né, que é a força do peso, né, então a gente tem que px, a componente x do peso vai ser mg cosseno de θ. Opa, desculpa, mg sendo θ, né? O ângulo está o oposto. Esse ângulo aqui é oposto a esse. Então, mg seno θ. E py, né, é mg cosseno de θ. Beleza? Então, joia. Então, aqui para a direção do movimento, ó, então a gente vai ter que na direção x, né, que é a direção que a gente quer calcular o bloquinho descendo. Na direção x, né, então a única força que atua é a força mg
seno de θ. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração, que é dv dt. Né? Beleza? Então, eu posso cortar essa massa com essa massa. Vou colocar aqui embaixo, então, ó, dv dt é igual a g seno de θ. Beleza? Então, agora, para resolver a equação de movimento, né, para achar o v de t e achar o x de t, eu tenho que integrar essa equação aqui no tempo. Tá? Bom, note que isso aqui também é uma aceleração constante, né? G é constante e o ângulo aqui é constante, então seno de θ é constante. Né? Então, isso aqui segue, então, a resolução que a gente acabou de fazer aqui, da folha anterior. Né? Tá? Que é exatamente essas equações aqui. Ó. Onde tiver essa força aqui, você vai colocar essa força aqui, mg seno θ. Tá? Tanto para velocidade quanto para posição. Tá? Agora, sugiro vocês pegarem essa equação aqui e resolver. Tá? Achar v de t e achar o x de t. Tá bom? Bom, e se você perguntar assim, e a outra direção, essa direção que está perpendicular ao x aqui, que a gente está chamando de y? Tá? Nessa direção, vê que eu tenho essa força para baixo, mg cosseno θ, mas eu tenho uma força normal, né? Que o plano inclinado faz em relação ao objeto. Então, a força aqui, a somatória de força dá zero, né? Tá bom? Então, essa força corta com essa força e eu não tenho nenhum movimento que é fora, né, fora do plano inclinado aqui. O objeto nem vai subir nem vai descer para essa direção, né? Ele vai andar só ao longo de x. Tá bom? Bom, agora eu posso complicar um pouco o problema e adicionar atrito. Né? Eu posso colocar um atrito, uma força de atrito. Vamos chamar aqui força de atrito, que é exatamente essa força que está aqui, ó, que é μ mg cosseno de θ. Tá? E agora eu também tenho a força, a componente ao longo da direção x da gravidade, que a gente já tinha achado antes, né? Que a gente chamou de px, né? Que é mg seno de θ. Tá? Agora eu tenho que ficar atento aqui com o sentido dessas forças. Né? Então o objeto, a gente vai largar, soltar ele aqui, ele vai querer descer, tá certo? Então ele vai querer ir ao longo desse eixo x, que a gente está definindo o eixo x positivo para cá. Tá? Então a força é positiva, que vai fazer ele ganhar aceleração. Né? Agora, porém, a força de atrito é contrária, né? A força de atrito quer frear o objeto, quer fazer ele diminuir a sua aceleração. Né? Então vai ganhar um sinal de menos aqui. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Então, utilizando a segunda lei para a gente achar as equações de movimento, então a gente tem, né, o somatório das forças vai ser igual a massa vezes dv dt. Isso aqui na direção x, tá? Ao longo de x só. Tá? Então, a somatória das forças agora eu tenho duas, né? Então, a gente vai ter mg seno de θ menos μ. Desculpa, esse μ aqui é uma constante de atrito, tá? Uma constante de atrito. mg cosseno de θ. Tá? Outra coisa também, esse termo mg cosseno θ é anormal, né? Então, lembrando aqui que o atrito, né, é uma constante de atrito μ vezes a normal. Tá? Esse μ pode ser constante cinética ou constante estática. Tá? Então, a gente tem mg seno θ menos μ mg cosseno θ igual a m dv dt. Posso cortar as massas. E a gente vai ficar, então, com a equação diferencial, que é dv dt igual a g seno de θ menos g, desculpa, tem um μ g cosseno de θ. Bom, note novamente que
isso aqui é uma aceleração, né, constante. Tá certo? Também é constante, né? Nada disso aqui depende do tempo. Nem g, nem seno de θ, nem cosseno de θ. Tá? Então segue de novo a mesma solução que a gente já tinha encontrado aqui atrás. Onde tiver a força, é só substituir por essa parte toda aqui, né? Antes de ter cortado as massas aqui. Né? Seria a força do atrito, a força Px menos a força do atrito. Tá? E podemos substituir lá. Beleza? Bom, a gente pode fazer algumas perguntas aí sobre esse problema. Né? Por exemplo, se não houver mudança de velocidade, tá? Se o corpo ficar parado, né? É falar que essa aceleração aqui, dv dt, é igual a zero, né? Ou seja, é quando g seno de θ é igual a μ g cosseno de θ. Então, eu posso cortar o g com esse g, e aqui a gente vai ter achado que o μ, a constante de atrito, vai ser igual que seno de θ, passar para o cosseno de θ dividindo, vai dar μ igual a tangente de θ. É isso? Beleza. Então, uma vez que eu achei isso aqui, agora deixa eu fazer o seguinte, eu vou isolar o θ. Então, θ é igual a arco tangente de μ. Tá certo? Bom, o que eu quero dizer com isso? Se eu quero que o objeto fique parado, né, eu tenho que colocar esse plano inclinado num ângulo θ, tal que o ângulo θ seja arco tangente de μ. Beleza? Se o θ for arco tangente de μ, então esse objeto vai ficar parado. Agora, se eu colocar um ângulo que arco θ é maior do que o arco tangente de μ, tá? Então, esse objeto aqui vai descer. Tá? Então, se eu colocar um ângulo grande aqui o suficiente, a força do peso vai ser maior do que a força, né, do atrito, e esse objeto vai descer. Tá? Agora, quando o θ é igual, ele vai ficar parado, ou em movimento retilíneo uniforme, se ele já estivesse em movimento. Tá? E se eu colocar um θ menor do que o arco tangente de μ, se eu colocar um ângulo pequeno, esse objeto vai ficar parado. Né? A força do atrito aqui vai sempre igualar aqui com a força peso. Tá bom?